Senhor nosso Deus, pedimos a condução do Teu Espírito para ouvirmos, aprendermos com a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de ouvirmos a Tua voz, o entendimento e a seriedade deste momento. Nos ajude, ó Deus, a aquietarmos o nosso coração, os nossos pensamentos, qualquer coisa, ó Deus, que possa nos atrapalhar e nos impedir de aprendermos do Senhor agora. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens dentro da série que nós temos pregado sobre o que é a fé reformada. Nós vamos falar 5 vezes sobre adoração reformada. 5 mensagens sobre o que os reformados entendem por adoração. Vou tentar mostrar para vocês que o tema principal da Bíblia é adoração. Não é salvação, não é nada se compara com adoração nas Escrituras. Adoração é o tema que corre toda a Escritura. E sem dúvida que esse é um tema que gera muita polêmica. Muita polêmica. Não é de hoje que essa polêmica existe, né? Nós vamos falar no texto lá da mulher samaritana, onde ela perguntou para Jesus, ela disse para Jesus, tem uma briga entre a gente, entre nós samaritanos e vocês judeus, sobre qual é a forma certa de adorar, se é no Monte Gerizim. E brigavam lá por causa disso. Então esse é um assunto muito sério, muito importante, dos mais importantes, e nós vamos começar a estudar sobre ele durante 5 domingos. A partir de hoje nós vamos tratar desse tema. Não são poucas as vezes, ou não foram e não são poucas as vezes em que eu preciso responder perguntas sobre a liturgia da nossa igreja. É verdade que na maioria das vezes as perguntas elas aparecem camufladas por trás de comentários do tipo: o culto lá na sua igreja é bem diferente, né? É raro a gente encontrar hoje em dia uma igreja que tem um culto tão tradicional. Impressionante, um pastor tão jovem e uma igreja tão tradicional. Que coisa! E eu já sei que ali embutido está uma pergunta sobre a liturgia de uma igreja reformada. Muitas vezes o que impressiona as pessoas a respeito de uma igreja reformada não é nem a doutrina, é a liturgia. Para muitas pessoas, o culto de uma igreja reformada é estranho. É o que eles falam, mas quando eles dizem estranho, eu já sei o que eles querem dizer com isso. O tradutor na minha mente imediatamente diz, ele está dizendo que o culto na sua igreja é frio. Eu já sei disso. Quando colocaram esses 2 aparelhos de ar-condicionado aqui, alguém fez o seguinte comentário: agora mesmo que o culto vai ficar gelado. E assim, eu entendo que nós devemos explicações àqueles inquiridores sérios, não somente sobre o que fazemos no culto, mas também o porquê nós fazemos. Então, hoje eu queria
trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas características de um culto reformado ao longo da história. Características estas que nós tentamos seguir, que nós entendemos que são princípios aos quais nós devemos seguir e acompanhar. Primeiro deles, está aí no esboço, você pode olhar. O culto reformado, ele é bíblico. Obviamente que todas as igrejas no mundo dizem a mesma coisa. Não vai ter nenhuma igreja no mundo que vai dizer assim, o nosso culto não é bíblico. Todas dizem isso. Você não vai encontrar uma igreja que diga que a liturgia dela não é respaldada nas Escrituras. No entanto, o que realmente significa um culto bíblico? E não é difícil da gente responder essa pergunta. Um culto bíblico, e nessas 5 mensagens eu pretendo mostrar, o meu viés mostrar que a adoração reformada é adoração bíblica. Um culto bíblico é um culto onde a linguagem escriturística ela está presente em todos os momentos do culto, do encontro. A Bíblia, num culto reformado, ela é mais valorizada do que qualquer outra coisa. Um culto bíblico é um culto onde os cânticos, eles são baseados nas Escrituras e não nas carências humanas. Por isso que os reformados, eles zelam muito pelo que é cantado. A gente olha as letras para ver se elas são teológicas. E a gente olha para ver se ela enfatiza aquilo que a Bíblia enfatiza. Cantamos, citamos, anunciamos, oramos, lemos a palavra de Deus. Um culto bíblico é um culto onde tudo que acontece não é determinado pelo que funciona. Pelo que funciona em que sentido? No sentido de atrairmos um grande número de pessoas. De vez em quando eu passo por algumas igrejas e eu vejo assim, lotados estacionamentos, as ruas ao redor, e eu paro para pensar, meu Deus, o que essas igrejas estão oferecendo que está atraindo esse número grande de pessoas? Será que é o Evangelho? Um culto bíblico é um culto onde tudo que acontece não é determinado pelo que funciona para atrair um grande número de pessoas. Não é determinado pelo que é agradável ou por aquilo que algumas pessoas gostam ou deixam de gostar. O culto reformado, ele é bíblico porque os protestantes entendem que somente as Escrituras são suficientes para nos ensinar a quem, o que, quando, onde e por que do culto. A nossa confissão de fé no capítulo 22, ela diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Já contei isso aqui, mas vou falar de novo porque se encaixa no que eu estou querendo passar para vocês. Uma vez eu fui pregar numa igreja e assim, já era a 5ª coreografia e eu estava meio inquieto. E aí o pastor percebeu isso, virou para mim e disse assim, e ele fez seminário comigo, ele sabe da minha linha doutrinária.
E ele virou-se para mim e disse assim: Davi, olha só, eu não concordo muito com danças na hora do culto. Mas sabe o que? Elas atraem as meninas aqui da comunidade. Eu fiquei em silêncio, não disse nada, até porque o momento ali não era para dizer nada. Mas deu vontade de virar para ele e dizer assim: você não tem autoridade para fazer isso. Você não pode introduzir no culto aquilo que agrade a você, ou que agrade a essas meninas, ou que agrade a qualquer pessoa. Sabe por quê? O culto não é seu. O culto não lhe pertence. O culto é de Deus e para Deus. Nós não podemos enxertar no culto absolutamente nada daquilo que o Senhor não ordenou. Não é seu o culto. É aí que entram os chamados elementos de culto, que historicamente no meio reformado tem sido chamado de princípio regulador do culto. Os reformados entendem que Deus deixou de forma muito clara, ou deixou muito clara, a forma como Ele exige ser adorado. Os reformados entendem que Deus concedeu cada característica do que deve ser feito no culto, os chamados elementos de culto. Por isso que o culto reformado é bíblico, segue aquilo que está na Bíblia. Existem vários lugares nas Escrituras onde nós encontramos Deus mostrando como Ele deseja, como Ele exige ser adorado. Vamos a algumas dessas partes aí, vamos a alguns desses textos. Primeiro, Êxodo 20. Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. No segundo mandamento, Deus nos diz qual a maneira de adorá-lo, mostrando como não devemos fazer. Vou repetir. No segundo mandamento, Deus nos diz qual a maneira de adorá-lo, mostrando como não devemos fazer. Aqui nós também aprendemos que temos de adorar a Deus conforme o que Ele nos diz. Aí o texto continua, e lá no final do 10º mandamento, essa questão ela é ressaltada. Deus diz assim: se fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Sabe o que eram pedras lavradas? Pedras trabalhadas, manuseadas, melhoradas, por assim dizer. Acho que essa pedra aqui não está muito bonita aqui para o altar. Vou dar uma melhorada nela. Deus diz: se fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, pois se manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Qual é a ideia? Se um israelita imaginasse que poderia melhorar o culto ordenado, lavrando um altar mais bonito, ele deveria saber que uma marquinha adicionada pela mão do homem ao mandamento de Deus significaria completa contaminação. Quando os homens tentam melhorar o culto, eles arruinam ao invés de melhorar. É do meu jeito, não é do seu, Deus está dizendo. Se fores construir um altar, não faça de pedras lavradas. Não quero a sua intervenção, ser humano. Outro exemplo na Bíblia, onde nós encontramos Deus mostrando
como ele deve ser adorado, é o caso de Caim e Abel. Lá no começo, lá no início da história, Deus já está dizendo o seguinte sobre a adoração: é do meu jeito. Caim era um lavrador, Abel um pastor de ovelhas. Caim ofereceu a Deus uma oferta que vinha do fruto da terra, e Abel ofereceu um animal lá do seu rebanho. De vez em quando as pessoas perguntam: pastor, por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Ambos ofereceram um ato de culto. Ambos pareceram sinceros. O que para muita gente hoje é o único princípio que deve regular e nortear um culto: sinceridade. Aquelas meninas estão dançando de uma forma tão sincera. Como disse Lloyd Jones, sinceros, mas errados. Como disse Paulo, tem zelo por Deus, mas sem entendimento. São tão sinceros. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Por quê? Porque a de Abel foi conforme Deus ordenou. Foi do jeito que Deus mandou. A de Caim não. Deus aceita a de Abel porque a de Abel foi conforme as ordens dele. Padrão do céu. Deus ordenou que fosse ofertado. De que forma? Do melhor. Deus disse assim: eu quero o melhor. Foi o que Deus disse, foi o que Deus ordenou. Sabe por quê, gente? Porque para Deus só serve aquilo que for o melhor. É por isso que, se você oferta das suas sobras, não dê. Não dê. Se você oferta daquilo que não vai fazer falta, não dê. Guarda com você, leva para você. Se você oferta sem ter um enorme sentimento de gratidão, não dê. O que sobra, o que não vai fazer falta, e a oferta sem gratidão, que produz adoração, não presta para Deus. Davi uma vez disse: nunca, jamais, em hipótese alguma, oferecerei a Deus uma oferta que não me custe nada. Se é da sua sobra, leve embora. Deus não quer isso. Caim ofereceu o que ele pensou que funcionaria. Caim ofereceu aquilo que julgou ser o melhor. Consequência, a sua oferta foi rejeitada, o seu culto não foi aceito, seu sacrifício foi desprezado por Deus. Por quê? Porque é do meu jeito, Caim. Além do caso de Caim e Abel, lá em Levítico 10, existe a história de Nadab e Abiú. É outro exemplo onde nós encontramos Deus mostrando como Ele deve ser adorado. O texto diz que aqueles dois irmãos trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Vou repetir, o texto diz assim de Levítico 10: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. O texto também diz que Arão, pai de Nadab e Abiú, ofereceu os primeiros sacrifícios na vida litúrgica de Israel.
E aí, no caso de Arão, diz lá Levítico 9:24, veio o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício. No caso dos filhos de Arão, o texto diz assim, veio fogo da parte do Senhor e os consumiu. Consumiu aqueles que estavam ofertando ao Senhor. A razão para Deus consumir o sacrifício no caso de Abraão e consumir aqueles que sacrificavam no caso dos filhos de Abraão, a resposta diz lá o texto, porque Abraão ofereceu conforme o Senhor ordenara. E Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, ou seja, um culto não ordenado, uma oferta proibida. A história desses dois rapazes, narrada no contexto referente ali ao culto ao Senhor, nos ensina, gente, deixa evidente o quê? Que oferecer culto não prescrito, de forma que Deus não ordenou, era profanar o Senhor, detratar a glória do Senhor. Pulando para o Novo Testamento, nós encontramos lá ótimas referências do princípio de que nós só devemos adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele nos ordenou. Por isso que o culto reformado ele é bíblico, ele é guiado por aquilo que a Bíblia diz, não é guiado pela última moda. Mateus 28, 19 e 20, um texto bem conhecido, diz lá assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Raciocínio seguinte: a exigência dada por Jesus aqui nesse texto, a exigência de que a igreja ensine todas as coisas que Cristo ordenou, não está aqui? Vai, saia pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. A exigência de que a igreja ensine todas as coisas que Cristo ordenou não seria ao mesmo tempo uma proibição de ensinar qualquer coisa que não foi ordenada? Se no culto a Deus observamos tudo o que Cristo tem ordenado, não deveríamos evitar toda e qualquer coisa que Ele não tenha ordenado? Por isso que o princípio regulador do culto diz assim: só pode colocar no culto o que está explícito na Bíblia. Aí tem gente que vira e diz assim: mas e aquelas coisas nas quais a Bíblia se calou? A gente pode colocar alguma coisa, a Bíblia não diz nada sobre isso. Só o que está explícito na Escritura. Por isso que o culto reformado, ele é bíblico. Certa vez, lá em Marcos 7, Jesus virou-se para os fariseus e disse para eles o seguinte: vocês adoram a Deus em vão. Isso aconteceu, disse Jesus, vocês adoram a Deus porque vocês estão negligenciando o mandamento de Deus e passaram a guardar a tradição dos homens. E aí Jesus disse assim: o culto de vocês a Deus é em vão. Em vez de agirem como lhes era requerido, eles faziam conforme desejavam. Outro texto, Atos 2:42.
aqui nós temos o quê? Um esboço descritivo do culto nas primeiras congregações cristãs. Esse texto famoso diz que a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós temos aqui? Ensino dos apóstolos, pregação, exposição da Escritura. Partir do pão, a ceia do Senhor, que nos lembra da comunhão que temos em Cristo Jesus. Orações, que também podem ser incluídos aqui o quê? Os hinos, porque os hinos são orações que nós fazemos. Quando estamos cantando, estamos orando. São orações musicadas. Lembre-se dos salmos, que eram orações que tinham música, que tinham melodia. Paulo também fala desses hinos lá em Efésios 5:19 e em Colossenses 3:16. Então, ensino dos apóstolos, partir do pão, orações e comunhão. O que está incluído aqui? A prática da caridade cristã. Se você olhar 1 Coríntios 16:2 e Filipenses 4, mostra que existia ali no contexto de culto o quê? A coleta para aqueles que estavam em necessidade. Então, o que a gente vê no Novo Testamento? Que as categorias gerais de um culto aceitável a Deus, mostrados, revelados pela palavra, são o quê? Exposição da palavra, os sacramentos, ou o batismo e a ceia, a oração, que tem lá os hinos e as ofertas. Mais o que? Nada. Mais nada. Você chega numa igreja, tem ali 20, 30 minutos de anúncio. Eu pergunto, quem autorizou aquelas pessoas a fazerem isso? Quem autorizou? O culto não é delas. E tantas outras coisas mais. O culto reformado é aquele onde o que ali acontece está prescrito nas Escrituras. Segundo, o culto reformado, ele é pactual. Pactual. É muito comum nos dias de hoje existir nas igrejas aquela diferenciação entre culto contemporâneo e culto tradicional. Ainda mais se a igreja tiver dois cultos, né? O culto mais cedo é o culto dos jovens, e o culto mais tarde é o culto dos adultos. Quer dizer, mais cedo dos adultos, dorme mais cedo, e o dos jovens mais tarde. Onde nós, cristãos reformados, nos enquadramos nessa classificação de culto? Em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois exemplos. Até porque essa classificação ela é absurda, porque ela não é bíblica. O culto, irmãos, ele não pode ser ditado pela cultura. O culto não pode ser guiado pelo tempo ou pelo lugar em que ele é realizado. O culto é uma ação transcendente que liga a igreja na terra com a igreja no céu em louvor ao Pai Celestial. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos juntos com a igreja celestial louvando ao Senhor. Aqueles amigos, irmãos, familiares nossos que já morreram, salvos, redimidos em Cristo, eles estão no céu, louvando ao Senhor. E nós aqui nos unimos a eles. O culto, ele não é ditado pela cultura, pelo tempo, pelo lugar. O culto é uma ação transcendente. Eu me lembro que no seminário,
A pessoa que me deu aula da matéria culto cristão, tive uma matéria chamada culto cristão. E a pessoa que me deu aula de culto cristão era uma pessoa formada em música sacra. Não era formada em teologia, era uma pessoa que se formou em música sacra. E assim, para meu desespero, era segunda-feira, 7 horas da manhã, e eu tinha que sair de Campos, 2 da manhã, para pegar o ônibus, chegar lá 6 horas e ir correndo para o seminário, 7 horas da manhã. Aí eu chegava lá, a pessoa me ensinava a fazer ordem de culto. Ele falava da necessidade que nós tínhamos de aprendermos o básico da música. E aí ele ia lá e nos ensinava algumas coisas sobre regência. Ele falava da história dos hinos, dos autores dos hinos, melhor um pouquinho. Ele falava de tudo e de qualquer coisa, menos do culto segundo as Escrituras. Eu penso que a culpa não era toda dele, mas principalmente de quem colocou ele ali. Porque essa era a importância que aquele seminário concedia a uma matéria tão importante como essa. Irmãos, o maior, se não... é um dos dois, está junto com o de Recife. Os 2 maiores seminários batistas do Brasil, de Recife e lá do Rio. O maior seminário batista do Brasil tinha alguém que dava aula de culto cristão, que era formado em música. Sabe o que isso significa? Aquilo ali é um reflexo. É um reflexo do que acontece nas nossas igrejas ao redor desse país. O quê? O culto hoje em dia está nas mãos dos músicos e não dos teólogos. O culto hoje em dia está entregue aos músicos, ao grupo de louvor, e não aos teólogos. Fica sob a responsabilidade dos ministros de música. Os pastores contratam ministros de música e dizem assim: eu só quero saber da hora que eu vou subir. Eu preciso de tantos minutos, se vira para você fazer a ordem de culto, eu preciso pregar de tanto a tantas horas. E entrega para eles. O culto é preparado segundo os modismos e não segundo os princípios das Escrituras. Gosto pessoal, cultura, o espírito da época controlam, dirigem os cultos das igrejas tradicionais hoje em dia. Quem dirige o culto de uma igreja, quem que programa, tem que ser o pastor. Ele é o responsável. Ele é o teólogo. Ele é o homem que vai dizer à igreja aquilo que entende segundo as Escrituras que deve existir dentro de um culto. Por outro lado, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos tradicionais. Não é? Não somos. Não praticamos algo no culto simplesmente porque algo existe, este algo ou aquilo existe há muito tempo. É o sentido de tradicional. Nós não fazemos algo no culto simplesmente porque existe há muito tempo, não é por isso. Certa vez numa reunião, um diácono virou-se e disse assim: Pastor Davi, você não faz apelo. Como pode isso? Essa prática acontece há muito tempo na igreja. Você desconsidera o que a igreja faz desde muito tempo? E eu lhe respondi: irmão, olha, primeiro que a igreja não faz apelo há muito tempo.
A prática do apelo começou com Charles Finney há pouco mais de 100 anos. A igreja tem muito mais de 100 anos. O que são 100 anos numa história de séculos e séculos e séculos de uma igreja? E a gente não deve fazer algo simplesmente porque sempre foi feito. Na igreja, as nossas práticas, elas são respaldadas não pelo tempo, elas são respaldadas pela Bíblia. Irmãos, o culto não sai da área de influência do sola Escritura. No culto, talvez mais do que em qualquer outra área, nós precisamos ir às páginas do texto sagrado. E ao fazermos isto, nós não buscamos uma forma de atrair as pessoas baseada no que a cultura aprecia. Ao fazermos isso, nós estamos buscando o que Deus ordena e o que lhe agrada que tenhamos no culto a Ele. Ao fazermos isto, nós não consultamos as pessoas para saber qual estilo de culto mais lhe agrada. Você já imaginou se fosse assim? Gerson, qual a música que você mais gosta? Mas Regina, qual o horário que deve começar o culto? Ronaldo, o que você acha disso? Estão perdidos. Nós estamos perdidos. O que muita gente não entende, talvez porque nunca tenha sido lhe ensinado, é que a nossa relação com Deus, ela é pactual. É pactual. Teologia do pacto. A narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, é sobre o desdobramento do pacto de Deus com seu povo. Quando criou o homem, Deus o criou numa relação, num relacionamento pactual com Ele. Quando Adão quebrou o pacto original, Deus fez um novo pacto, que nós chamamos de pacto da graça. Esse pacto, ele teve início lá em Gênesis 3,15 e continuou com Noé, foi formalizado com Abraão, se desenvolveu através da história e alcançou o seu clímax em Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante isso? Porque dentro do pacto estabelecido por Deus, quem estabelece as regras não somos nós. É Deus. É Deus quem diz como tem que ser. No culto pactual, Deus fala conosco e nós lhe respondemos. O culto pactual é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus diz para o seu povo: eu serei o seu Deus. E nós lhe respondemos: e nós seremos o seu povo. Deus nos chama à adoração e nós respondemos com cânticos. Deus nos fala da sua lei e nós lhe respondemos com confissão de pecados, porque a lei serve para nos mostrar os nossos pecados. Ele nos absolve de nossos pecados e nós respondemos em oração. Ele nos fala pela sua palavra, pela ceia, e nós respondemos com dádivas de gratidão, com doxologia. É isso que significa um culto pactual. O propósito do culto, gente, não é entreter. O culto hoje não foi muito bom, não gostei. Não gostei do culto hoje. Meus sentimentos não foram... sei lá. Culto não é para entreter, não é para você. Culto não é para atingir as suas emoções. Culto, e olha o que eu vou dizer: culto não é para levar aqueles que cultuam a serem abençoados.
O culto hoje foi uma bênção. Se não tivesse sido, não é para você. Talvez as pessoas não tenham entendido algo fundamental acerca do culto cristão. O culto cristão não é para atender os gostos, os desejos e as vontades dos seres humanos. Se você procura um culto que atenda a sua vontade e o seu gosto, não vá numa igreja reformada. Culto existe única e tão somente para glorificar a Deus. É para isso que existe o culto. Ao contrário deste ensinamento das Escrituras, nós encontramos o seguinte discurso por aí: não importa como você adora, desde que seja sincero e faça de coração, é isso que importa. Essa maneira popular de pensar separa o quê? Substância do culto da forma de cultuar. Olha o que Michael Horton, teólogo americano, teólogo reformado, disse sobre isso. A forma como adoramos a Deus não tem somente implicação sobre o conteúdo do que cremos acerca de Deus, mas é parte desse conteúdo mesmo. Buscar separar o estilo da substância é não só como separar a alma do corpo, mas é o mesmo que alguém dizer que podemos obedecer ao primeiro mandamento enquanto quebramos o segundo. Então, num culto pactual, quem dá as ordens é Deus. Quem diz como as coisas têm que ser é Deus e não nós, seres humanos. Um culto pactual deve ser dirigido, ou a liturgia deve ser preparada por teólogos e não por músicos, por pastores e não por animadores de auditório. Terceiro, o culto reformado ele é histórico. O nosso culto, irmãos, ele possui uma continuidade histórica com os séculos passados. A nossa liturgia, ela não é somente baseada nas Escrituras, mas ela também baseia-se na história da igreja. Por quê? Porque nós não entendemos que interpretamos a forma correta de adorar a Deus sozinhos. Ou seja, nós não adoramos num vácuo. Nós não seguimos algo que foi inventado no último verão, no último lançamento, na última moda. O nosso culto não é baseado e alterado de acordo com os modismos da época. Nós fazemos parte, irmãos, de um povo histórico. Se existisse essa possibilidade de você entrar numa máquina do tempo e retornar a 400 anos atrás e participasse de um culto numa igreja reformada, não seria muito diferente do que você vê aqui, não. Oração, hinos, leitura das Escrituras, pregação. O que mais existe num culto? Só isso. Nosso culto não é baseado e alterado de acordo com os modismos da época. Fazemos o culto reformado, ele faz parte de um povo histórico. Nós nos unimos, como vai dizer o autor de Hebreus lá no capítulo 12, a uma grande nuvem de testemunhas que veio antes de nós. Sabe por que isso é importante?
Porque a gente não pode fundar uma igreja e decidir como vai ser o estilo de culto praticado ali. Eu vou abrir uma igreja e como que vai ser o culto do jeito que eu quiser. Nós não podemos estruturar o culto com a opinião das pessoas. Como reformados, nós seguimos a herança dos protestantes do século XVI. Os nossos pais protestantes, preste atenção nisso, os nossos pais protestantes, eles não inventaram nada. Eles não se livraram da liturgia existente e de uma forma radical começaram tudo de novo. Eles não jogaram fora o bebê junto com a água da bacia ao reformar a liturgia da igreja. Eles não reinventaram a roda. Eles resgataram, aquilo que a Igreja Católica abandonou e que infectou o culto ao longo dos séculos. Eles despojaram a missa medieval com as suas idolatrias, com seu conteúdo extrabíblico, mas aquilo que veio lá dos pais da igreja, eles mantiveram. O culto reformado, ele é bíblico, ele é pactual, ele é histórico e ele é alegre. Alegre. Aí alguém vira e fala assim: culto na sua igreja é alegre. Espera aí, né? O problema é que alegria num ambiente de culto, de liturgia, nos dias de hoje, ela está associada com emoções desenfreadas. Isso é alegria. Alegria no ambiente de culto, nos dias de hoje, está associada com agitação. Tiver todo mundo pulando, videira, 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 videira. Isso é alegre. Esse é um culto alegre. Irmãos, a alegria do culto é aquela que surge, cresce, aparece de um coração grato ao Senhor por nos libertar da nossa condenação. Quantas vezes que eu estou aqui pregando, e à medida que eu estou pregando, eu estou louvando e agradecendo a Deus com meu coração alegre, porque aquilo que eu estou pregando para vocês é verdade para mim, e eu me alegro na libertação que eu tenho em Cristo Jesus. Isso é alegria. Normalmente a alegria do culto é aquela que aparece quando as pessoas, ao serem impactadas e denunciadas e esclarecidas pelas Escrituras, elas então têm convicção dos seus pecados, elas percebem a sua iniquidade, a sua miséria, e aí elas se deparam com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com o perdão de Deus. E elas dizem: meu Deus, muito obrigado. Que alegria. Normalmente a alegria do culto é aquela alegria que não pode ser produzida mecanicamente. É uma alegria que não pode ser produzida artificialmente, de maneira forçada,
como muitos ministros de música fazem, forçando uma situação para mostrar que as pessoas estão ali. Vira para o lado e dá uma boa noite para o seu irmão, dá a mão a ele. Vira para o lado e diz isso para o seu irmão. As pessoas são constrangidas a fingir um sentimento. As pessoas são manipuladas e forçadas a fazer algo que elas não gostariam. As pessoas são entretidas e não abençoadas. Uma maneira de manifestar alegria, e aí que eu vejo pouco aqui, mas não ver também, vou falar disso daqui a pouco quando fechar o meu raciocínio, não ver isso também não significa que não tem alegria, mas uma maneira de manifestar alegria num culto pode ser, sabe como? Assim, ó, levantando as mãos. Quando nós levantamos as nossas mãos. Em vários momentos na Bíblia, nós encontramos aqueles que estão adorando ao Senhor. No momento de adoração, o que as pessoas fazem? Elas levantam as suas mãos. Êxodo 9:29, Moisés está orando e adorando ao Senhor. Ele levanta as suas mãos. 1 Reis 8, Salomão está dedicando o templo ao Senhor em oração. E como que ele está orando? De mãos levantadas. Neemias 8:6, quando a lei foi lida, diz o texto que o povo levanta as mãos em adoração ao Senhor. Salmo 134, os sacerdotes levantavam as mãos para conceder bênçãos ao povo. Lamentações 2:19 nos diz que depois de clamar e de derramar o coração dele diante de Deus, Jeremias vira-se para o povo e diz para o povo assim: levantem as vossas mãos, como expressão externa de um coração que adora a Deus. Segundo o profeta, o levantar das mãos é a expressão de uma alegria que nós encontramos em Deus. Quando um torcedor, final de campeonato, contra o rival dele, vê o time dele fazer um gol, ele vibra assim, ó, gol, gol. Quando nós recebemos uma notícia, aquela notícia excelente, que acaba com a nossa ansiedade, como que a gente reage? Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Tinha uma coisa que vinha me perturbando muito. Meses de perturbação. E agora há pouco tempo, acabou. Acabou. Irmãos, na hora que eu descobri que acabou, eu estava no ambiente público. Sabe o que eu fiz? Fiz assim: meu Deus, graças a Deus. Algumas pessoas devem ter passado por ali, olhado aquilo, e eu estou nem aí para elas, porque eu estava falando com Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos exemplos de pessoas levantando as mãos e olhando para os céus no culto público. 1 Reis 8:54, no culto de inauguração do templo, como eu disse, Salomão está lá diante do povo. E diz o texto que Salomão faz 3 coisas. Salomão se ajoelha, Salomão olha para os céus. Aliás, um parêntese aqui,
Ao longo de muitos séculos, as orações públicas, quando elas eram entoadas, as pessoas olhavam para o céu. Não fechava-se o olho. Fechar o olho na hora da oração é algo da sociedade moderna de pouco tempo para cá. Então Salomão, ele se ajoelha, ele olha para os céus e diz a Bíblia que ele levanta as suas mãos em adoração ao Senhor. Lamentações 3:41, ele diz: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Salmo 28:2, ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos no teu santuário. Salmo 63:4, assim cumpre-se bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Salmo 141:2, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. Salmo 143:6, a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A elevação das mãos não deve ser identificada como uma idiosincrasia pentecostal. Quem levanta a mão é pentecostal. Não tem isso. Está na Bíblia. A elevação das mãos nas Escrituras sabe o quê? É um sinal de respeito, é um sinal de adoração, é um sinal de admiração, é um sinal de louvor. Não é uma atitude carismática, é uma atitude bíblica. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 2:8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Aí você pega Calvino vai comentar esse texto de Timóteo, e ele diz assim: tal costume havia sido praticado no culto em todos os tempos, pois é algo inerente a nós, que quando buscamos a Deus, olhamos para cima, e tal hábito tem sido tão arraigado, que mesmo os idólatras, ainda que façam deuses em imagens de madeira e de pedra, todavia conservam o costume de erguer as mãos para o céu. Aprendamos, pois, que essa prática está em harmonia com a genuína piedade, contanto que a verdade que ela representa também a acompanhe. Deu uma espetadinha aí no final, né? Então, gente, quando a Bíblia nos diz que levantar as mãos é um gesto de adoração, isso não significa que quem não levanta as mãos não seja reverente, não esteja adorando, não seja espiritual. Porque, como Calvino espetou aqui no final, muitas mãos levantadas não passa de uma coreografia hipócrita, contanto que a verdade que ela representa também acompanhe, diz ele. Cuidado para seu levantar das mãos não seja uma coreografia hipócrita. Quando a Bíblia nos diz que levantar as mãos é um gesto de adoração, isso não significa que todos tenham que levantar as mãos. Muitos, e eu me incluo nisso, por causa da tradição na qual foram criados, possuem dificuldade de levantar as mãos. Devemos respeitá-los. Assim como eles, e eu estou nesse grupo deles, devo respeitar aqueles que têm facilidade de levantar as mãos.
Às vezes eu estou aí cantando e dá vontade de levantar as mãos, mas tem um ranço que segura meu braço. Eu travo. Existem hinos que são tão extraordinários e que nos encontram num momento de tanta carência. E aquele hino fala tanto ao nosso coração naquele momento de tanta carência, que o nosso desejo é levantar as mãos e dizer: Senhor, isso é verdade. E eu te louvo, eu te agradeço. E aqui estão as minhas mãos levantadas, dizendo ao Senhor que isso é verdade, em reverência e adoração. Pastor, e bater palma, pode? Tá certo? É permitido? Eu estou na igreja aqui há 3 anos, nunca vi essa igreja bater palma. Eu estou há 10. Irmãos, não existe base bíblica para proibir palmas durante os hinos. O que a gente precisa lembrar é que palmas, essa eu aprendi com Augusto Nicodemos. Há pouco tempo ele postou um vídeo aí sobre comportamentos na liturgia, muito bom. Palmas não é sinal de espiritualidade. Muita gente pensa que se não tiver palmas no culto, louvor é murcho, é menos espiritual. Muita gente acha que se não tiver pelo menos uns 3 instrumentos, o louvor é fraco. E aí eu me lembro do reverendo Ricardo Barbosa, quando ele diz, num dos livros dele, ele diz assim: eu queria ver se nós conseguiríamos adorar a Deus da mesma forma que adoramos nas nossas igrejas, se estivéssemos num culto, numa igreja lá longe, onde só tem um órgão e onde a cada 5 notas a pianista erra 7. Será que nós iríamos adorar a Deus da mesma forma? Deveríamos. Deveríamos. Palmas não é sinal de espiritualidade. Muita gente pensa que se não tiver palma, o louvor é murcho, é menos espiritual. O que faz um cântico espiritual não é se ele possui ou se ele não possui palmas. O que faz um cântico espiritual não é se ele é animado ou se ele não é animado. Então, se você desejar bater palmas no hino, pode bater. Eu não bato porque eu sou fora de ritmo, porque bater sozinho também é estranho, né? A gente bate 2, 3 pessoas, ninguém acompanha. Mas assim, a gente precisa lembrar que palmas não é sinal de espiritualidade. Palmas serve só para uma coisa: marcar o ritmo. Para isso. E aí, se você está batendo sozinho, ou se tem 4, 5 pessoas, o ritmo aí. Hoje de manhã nós cantamos um hino que pede palma no momento. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não é? A gente não pode bater. Quinto, para a gente encerrar. O culto reformado, ele é reverente. Ao longo dos séculos, muita tinta tem sido derramada sobre o que pode e o que não pode no culto. No entanto, um aspecto do culto que não recebe muita atenção é a atitude no adorar. Meus irmãos, a reverência e o espírito de adoração,
é muitas vezes negligenciado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Culto não é uma questão trivial. Culto não é uma questão corriqueira. Eu levo muito a sério, mas muito a sério, o que nós fazemos aqui. Algumas vezes eu falo para a Cris assim, ó, não me traga problema antes do culto. Tem coisa séria para me falar? Fala na segunda. Porque domingo eu quero estar com meu coração inteiro para adorar o Senhor. Porque esse momento aqui não é algo corriqueiro na minha vida. Não é algo que eu faço de forma mecânica. Conquanto todo domingo, toda semana eu esteja aqui, cada domingo é uma experiência nova, não é rotina. Cada domingo Deus fala ao meu coração. Participar do culto com qualquer um desses sentimentos, trivialidade, de forma rotineira, de forma mecânica, é incorrer em erro. Uma vez que no culto nós entramos na presença do Deus que é 3 vezes santo, a reverência é a única atitude coerente com o que a gente faz aqui. Reverência, meu irmão, reverenciar. Adoração nas Escrituras é um encontro entre pecadores e um Deus santo. Adoração nas Escrituras é um encontro entre o rei e os seus súditos. E muitas vezes a atitude do adorador, ao perceber diante de quem ele está, é o silêncio. Tal é a sua reverência, tal é o seu temor. O profeta Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Reverência. A nossa liturgia deve gerar e causar alguma sensação de inabilidade em nós. Aquela sensação que Isaías teve quando viu os céus abertos, viu os serafins voando. Isaías disse: ai de mim, ai de mim, estou perdido. Reverência gera isso em nós. Liturgia precisa gerar isso em nós. Se isso não acontecer, então a gente tem que ficar preocupado com o culto que nós estamos prestando ao Senhor. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha para cá. Entenda diante de quem você está nesse momento. Entenda diante de quem você está quando participa do culto. Eu não consigo entender um entra e sai, para beber água, para ir no banheiro, para atender o celular, para seja lá o que for. Porque nesse momento, meu irmão, você está diante de Deus. Deixa o seu celular no carro. Você é médico, precisa socorrer alguém que está morrendo. Você tem uma coisa muito urgente. Deixe seu celular no carro. Antes de entrar, beba sua água. Nós estamos diante de Deus.
culto reformado, ele é bíblico, ele é pactual, ele é histórico, ele é alegre e ele é reverente. Alguém certa vez disse que nós devemos pensar no culto público como o eixo de uma roda de bicicleta. O culto, disse ele, é igual o eixo de uma roda de bicicleta. Porque ali do eixo, todos os aros partem e recebem força. É do eixo que o aro parte e recebe força para fazer aquilo que dele se espera. O culto é como um eixo. O culto público é como um eixo, disse essa pessoa. É do culto público que tudo emana. É do culto público que nós recebemos força para orar de forma privada nas nossas casas. É do culto público que recebemos força para amanhã lermos a nossa Bíblia, para amanhã lermos as Escrituras. É do culto público que recebemos força para praticar as boas obras, para evangelizarmos, para testemunharmos. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias para voltar para os nossos problemas, para as nossas casas cheias de dores, para o nosso mundo de sofrimento e enfrentá-lo com força, com garra, com esperança. É daqui que emana. É por causa do culto público que quando o mundo, a carne e o diabo nos cercam durante a semana, nós podemos dizer o que o salmista disse: a ti, Senhor, elevo a minha alma. É por causa do culto público que quando nós estamos sem direção na vida, devido aos problemas e tribulações, nós podemos dizer, como salmista: mostra-me o caminho por onde devo andar. É por causa do culto público que quando pecamos e nos desviamos como ovelhas perdidas, corporativamente nós oramos e dizemos ao Senhor: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor nos trouxe de volta. Eu encerro contando algo que contei hoje pela manhã, e vou repetir porque grande parte de vocês não estava aqui. E a forma como eu comecei o culto da manhã tinha que ter começado agora à noite. Há pouco tempo a minha esposa reclamou comigo assim: é impressionante como que a gente vive arrumando as coisas dentro de casa, né? Como que existe coisa para arrumar dentro de casa? É o tempo todo, o dia todo. E aí eu peguei aquela palavra e depois que ela falou isso, eu pensei assim: meu Deus, isso que acontece com a espiritualidade de todos nós. Sabe o que vai acontecer? Não amanhã, mas hoje à noite já. A nossa fé vai começar a ser mexida. A nossa espiritualidade parece que ela sai do lugar. E durante a semana parece que fica tudo, às vezes, fora de sintonia. Está tudo desarrumado. E aqui, não estou dizendo que aqui é o único. A sua devocional, a sua leitura, a sua oração também são momentos. Mas o que eu quero dizer é que aqui é talvez o principal momento quando Deus vai arrumar a sua espiritualidade.
vai arrumar a sua fé. E aí Olivia orou hoje de manhã e falou um negócio, eu falei, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Em casa, nós não apenas arrumamos as coisas. Em casa nós também retiramos o lixo. Aqui é um momento da gente tirar o lixo. Tirar aquelas coisas que não cheiram bem. Aquelas coisas que estão apodrecidas. Meu irmão, não despreze, não brinque, não ignore esse momento tão sublime. Isso aqui é algo importantíssimo na vida do povo de Deus, na sua vida. Que o Senhor lhe dê entendimento, que o Senhor te dê graça, para que você valorize o culto da forma que ele deve ser valorizado. O que existe de mais importante na sua vida do que esse momento aqui? Não sei. Não sei. Que Deus nos ajude a entendermos isso e tantas outras coisas que nós ouvimos aqui. Amém.